E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. Do vídeo de agora trazendo todas as notícias do São Paulo, tudo que o craque Miller falou sobre o nosso tricolor que venceu o Vitória e já se prepara para o confronto contra o Atlético Nacional pela Libertadores. Antes de mais nada, desce aí embaixo, dê seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e já comenta aí de onde você, meu amigo São Paulino, é. Nos comentários aqui, vem muita gente de São Paulo, da Bahia, do Pará, gente de todo o Brasil, comenta aí a sua cidade. Vamos assistir o vídeo junto, no final, você sabe, eu volto, trago a minha opinião, os meus comentários, a gente vai falar muito. Nosso tricolor, crédito e direitos autorais, deixa a descrição, você mais informação. Simbora pro vídeo. Pé no chão, pé no chão, pé no chão. A Marina Buffon perguntou durante a reportagem, era necessário chamar o VAR? Era necessário chamar o VAR? Então, a gente está com a Ana Paula aqui e vamos perguntar para a Ana Paula se era necessário chamar o VAR com o jogador caído no chão, tentando, na minha interpretação, né, tentar proteger o rosto com a mão na bola, mas o cara lá do VAR quer apitar o jogo. Mas eu quero ouvir a Ana Paula, ela que entende, põe o lance. Você tem a imagem da discussão do VAR? Não, só a imagem, né, Chile? Ana Paula, era necessário chamar o VAR? Não. Intervenção equivocada do Daniel Nobre Bins com o Bruno Arleu de Araújo, que inclusive é o árbitro que mais tem polêmica nessa temporada. Ele é um chama-confusão. De 2025. É um árbitro que desde a segunda rodada vem tendo problemas, mas nesse caso a equipe do VAR o prejudicou. Mas aí eu vou dar um ponto para o Arleu, que ele foi inteligente. Porque quando chamaram ele na cabine do VAR, ele sabia que não era pênalti. Só que ele percebeu que a bola toca no braço antes. E aí ele marca o tiro livre direto anterior. Sim. Então ele foi de uma inteligência, porque ele não expôs o VAR, marcou uma falta prévia, mas assim, o Daniel não precisava ter chamado, até porque esse jogador está no chão, a bola vem de forma inesperada porque é um resvalo ali, ó, a bola resvala. E o jogador está protegendo o rosto, não tinha o que fazer ali. Uma das coisas que e essa bola não iria diretamente para o gol, que não daria tempo para o goleiro defender. Uma das coisas que tem prejudicado a imagem do VAR no Brasil é esse VAR intervencionista. É esse afã de querer chamar o árbitro a todo momento para ver os lances. Tem lance que é de interpretação e que não é claro para chamar. Alex, assim, a gente precisa resolver das duas uma. Nós somos o campeonato que mais utiliza o VAR. Da semana passada, da rodada anterior, nós tivemos os 10 jogos, 6 jogos com intervenção VAR. Curioso ou não, nesta rodada 19, também tivemos os mesmos 7 jogos, um jogo a mais, porque teve jogo do Fluminense, também teve intervenção no jogo do Red Bull. Ou seja, ou os árbitros de campo estão sendo mal treinados e não estão conseguindo tomar decisões. Precisa essa intervenção toda? Ou a cabine de VAR está sendo mal orientada para ser intervencionista. O árbitro usa o VAR como muleta. Como apoio para a sua arbitragem. É muito unânime. Quem estava vendo o jogo ontem... Das duas, uma. A opinião da bancada, todo mundo sabe que não era lance para VAR. Então, como não era lance para VAR, e a Ana, obviamente, sempre muito competente e didática, ela passa para vocês o porquê não, eu começo com o Miller e a pergunta é objetiva, Miller. Fala. O Hernan Crespo, em 5 jogos, né, de invencibilidade, ele já fez mais pontos que o time do Zubeldia no Campeonato Brasileiro inteiro. Por quê, Miller? É porque ele é competente. Porque ele entende o jogador. Ele reposicionou certos jogadores. Nesse reposicionamento e dando confiança ao mesmo tempo, o time compareceu dentro de campo, né? Essas vitórias não são só, ele chegou para, sabe aquele treinador boleirão, sabe? Ele chegou para sacudir o vestiário. Não é questão disso. Ele conversa com o jogador, ele entende. Pode ver que eu falei várias vezes aqui, o Marcos Antônio não jogava, ficava de fora com o Zubeldia. Nossa, está jogando muito bem. E hoje é titular do time. E o Bobadilha está jogando demais. O Bobadilha também era reserva com o Zubeldia. Hoje é titular com o próprio Luciano na área. Luciano não jogava. E mudou de posição. O Luciano quase não jogava com o Zubeldia. Hoje. Era banco direto, saía direto. Com o Crespo, joga constantemente. Ele mudou o Luciano de posição. A gente trouxe essa entrevista dele logo no primeiro jogo. Ele falou, Luciano não é ali no meio. Eu preciso do Luciano mais perto da área para pisar lá. Ele sempre foi atacante. Eu não sei quem inventou o Luciano de meio. Zubeldia. Mas aí vem aquele negócio, para não colocar o cara no banco, vai achando uma posição pro jogador. Você começa a deixar o seu time igual um Frankenstein. Mas de qualquer maneira, o Garrafa, é importante dizer que o Crespo, né, o São Paulo deu um salto legal no Campeonato Brasileiro. Só não está em quinto porque o Botafogo vence, aí ele volta para sétimo. Vamos ver a classificação então, como é que ficou? Mas o São Paulo estava lá embaixo quando o Crespo chegou. Estava 1 ponto da zona de rebaixamento.
Ele levantou o time, pô. Isso é mérito do Crespo, com certeza. E isso ajuda em competições de... Exatamente. Assim, tem Libertadores ainda, não foi de bem mata-mata, na Copa, né? De mata-mata, Dá não foi bem na tranquili- Copa do Brasil, mas pode ir... Dá e seguir tranquilidade na ao São Libertadores. Paulo, que estava na zona de rebaixamento, como bem lembrou o Miller, e ele está na metade quase da primeira página do campeonato. Ó. Campeonato e ainda sobre esse São Paulo, que tem no próximo meio de semana o Atlético Nacional da Colômbia, Lá em Medellín. lá em Medellín. O Crespo está jogando com 3 zagueiros, né? E ele perdeu o Arboleda, ele só tem 3 zagueiros no elenco. E o Arboleda pelo que tem de informação, é quase um mês aí parado e tal. Será que busca alguém na base? Tem que se coçar, achar alguém dentro do elenco? Como é que resolve esse problema? O Belmonte fala sobre isso. Vamos ouvir e depois vocês comentam. Por gentileza, Belmonte, diretor de São Paulo, na tela. A gente tem algumas posições que a gente considera prioritárias, né? Um zagueiro para nós é importante e também um lateral direito. Hoje o Mike foi muito bem, né? Um menino da base que vai crescer, a gente não tem dúvida disso, mas a gente também ainda acha que talvez mais um lateral para ajudar. E um zagueiro, claro, nós tivemos a perda do Juan, que era um zagueiro importante para nós. Agora a contusão do Arboleda, tá certo que é uma contusão, que não é tanto tempo assim, mas nós precisamos de mais um atleta, até porque nós estamos jogando com 3 zagueiros, né? Se estivesse jogando numa linha de 4, talvez a gente conseguisse aguardar o retorno do Arboleda. Com 3 zagueiros só, a gente acha importante e vamos tentar nos próximos dias, dentro das nossas possibilidades, dentro do que a gente tem. O São Paulo não paga transfer esse ano, isso é uma decisão da diretoria, então nós estamos nesse caminho. Bom, vai tentar dentro da possibilidade de se reforçar e a pergunta para vocês é, o São Paulo, respirando no Brasileiro, pela camisa, pela tradição, por ser mata-mata, a gente tem que olhar com carinho em termos de Libertadores da América, até vendo os outros adversários? Então, eu penso que como o Crespo pensa, né? A Libertadores aí já Palmeiras e Flamengo são os favoritíssimos da Libertadores, né? São Paulo tem uma pequena chance. Corre por fora. Exatamente, assim como o River, tá? Mas acho que o São Paulo precisa focar no Campeonato Brasileiro, porque tá bem, né? Lógico, não é que vai abandonar a Libertadores, né? Mas onde puder ir, né, Ana? Até onde puder ir na Libertadores, beleza. Mas o São Paulo vai contratar um zagueiro sim. Avança onde dá para avançar, sabendo da sua limitação. Acho que quando você conhece a sua limitação é mais fácil você montar um time e ir para uma competição como a Libertadores. E a prioridade, sem dúvida, é o brasileiro. E vale lembrar que até 5, 6, 7 rodadas atrás, o São Paulo estava namorando com a zona de rebaixamento. Mas vocês acham que pelo fato do São Paulo ter subido na tabela, né? Na hora que, vamos supor, vai ter uma viagem, depois tem um jogo no meio de semana, uma outra Libertadores, talvez não preserve um pouquinho no brasileiro, nesse momento, para entrar com a cavalaria nos jogos da Libertadores, pela situação na tabela. Não briga também Mas, Garrafa, não tem cavalaria no São Paulo. Não, titular. Hoje você não tem titular, um grande elenco. Paulo. Não, mas é o você titular. mas o que eu tô falando é que você não tem um grande elenco hoje. Infelizmente, você tem os principais jogadores hoje machucados. Eu tava conversando com o jogador, quando eu vi o Lucas ali entrando, ou fazendo o aquecimento, ele tá mancando ainda. É um jogador que você tem que ter muita Estranho, calma. né? Você tem que ter muita Perdeu o medo, paciência né? Aquela com coisa ele para ele voltar a Crespo jogar. falou sobre isso na coletiva. Então, hoje em dia, quem estava sobressaindo? Luciano. A defesa estava bem postada, o meio-campo começou a acertar. Então, são jogadores ali que, se substituir um ou outro, já tem problema. Mas Então, lá em Medellín ele vai com força Então, total. é isso, é o que eu quero Ele vai com dizer, titular. é que por esse respiro, o que eu quero dizer de força de cavalaria, é colocar os melhores na Libertadores, sim. porque deu um respiro no E é brasileiro. um campeonato que pode ganhar. É um campeonato que ele é palpável, como disse o Miller, tem favorito, tem Flamengo, É possível. tem... Não, mas é possível, então não é talvez, impossível, vamos supor, mas- pro jogo da volta contra o Atlético Nacional, precisa fazer um resultado aqui. Dependendo do que você tiver no brasileiro, que antecede o Ele Atlético vai com Nacional força na máxima, volta, ele vai com força máxima lá e aqui na é Libertadores. isso, é essa a prioridade, É isso, porque tem que o ser. campeonato permite Tem isso, uma não é? gordura E o também. Lucas tem que ser dosado. Joga 30 minutos, enfim, tem que vai ter tentando aos paciência. poucos Gerenciando. para não né, estourar de esse novo. atleta. Se estourar de novo, fica difícil, né? Mas quanto mais você elevar a sua capacidade competitiva, como é o São Paulo, de jogar bem e jogar essa confiança do brasileiro para a Libertadores e conseguir dividir, menos margem para, vou segurar aqui porque eu estou pensando aqui. Eu sempre sou favorável ao máximo que você puder jogar as 2 competições ou 3 dentro do limite que você pode. O que não pode é baixar, não, vou uma prioridade a menos aqui, a outra. Eu não gosto, Kenny Miller, eu não gosto dessa história de prioridade. Para mim, jogo tem que jogar igual. Priorizar o que vem primeiro. Quanto mais você tiver com a cabeça focada,
sem pensar no problema, antes de você pensar naquilo que pode te trazer de benefício, mais você vai ganhar casca para esse elenco e enfrentar a dificuldade que ele tem pela frente. Antes de seguirmos para o Santos, Michele, acredita que esse São Paulo pode, pela força, pela tradição e pelo refresco que o Crespo deu com o time agora na tabela, pode fazer algo de mais importante na Libertadores? Ou tem que tomar um pouco de cuidado? Ou como disse o Crespo, pé no chão? Não, acho que o São Paulo agora, com o Crespo, tem mais chances na Libertadores de quem sabe, conseguir esse campeonato. O Atlético, o chileno tá lembrando aqui, o Atlético Paranaense, ele com o bom São Paulo, ele falou, nos faz acreditar que é pé no chão. Pro G7, meu irmão. Depois que veio o Crespo, que saiu da Copa do Brasil. O que vocês três pensam em relação ao São Paulo, que ganhou ontem? Vamos lá, Theo José. Aqui é domínio, Theo. Desculpa aí. Foi bem, foi bem. O São Paulo com o Crespo é outro time, né? É um time que vai lutar por uma vaga na Libertadores. É um time para a gente observar também com relação ao que vem pela frente nesse Campeonato Brasileiro. Eu vejo que o São Paulo ainda tem jogadores em recuperação, o próprio Lucas, quando o Lucas voltar, o Lucas Moura, tiver 100%. Ele teve ontem, né? Vai ser, sim. Entrou aos 30. Sim, vai ser um jogador importante. Tá bom. Vai ser um jogador importante quando ele tiver 100%. Eu vejo o São Paulo incomodando os que vão lutar pelo título e vai lutar por uma vaga na Libertadores Acho que direto. da América. Eu não tenho nenhuma dúvida. Você acha que o Ferreirinha vai fazer 10? Faz 2 jogos que ele não faz gol. Eu acho que o Ferreirinha vai fazer 10, já ganhou a moto e a gente vai ganhar. Que por sinal, obrigado a Raul Jui, que deu a moto pro Ferreirinha. Se ele fizer os 10 gols, a Raul Jui vai dar a moto para ele, a cor que ele quiser, a DR 160, a moto aqui, que era minha, e eu vou passar para ele a moto pro Ferreirinha se ele fizer os 10 gols. E a gente vai ter a imagem sua. Não, vou fazer, fazer o programa inteiro com a tanguinha vou fazer, mas vou botar o enchimento, hein? Botar o enchimento porque você pensa o quê? Você acha que eu tô com 59 anos, você acha que eu tô podendo? E aí, Queçada, você com essa blusa de vó? Eu tô na elegância, né? Assim como você. Eu tô tentando ser mais elegante do que você, mas é difícil. É o seguinte, Netão, o Crespo tá fazendo um trabalho extraordinário, agora foi um duro golpe cair na Copa do Brasil, porque enfrentava um adversário que tá muito mal na Série B, né? Acho que o São Paulo deu uma subestimada no Atlético no primeiro jogo, e aquele gol do Viveiros, não é, deu a sobrevida pro Atlético depois conquistar a classificação. Agora, Netão, olha só que coisa incrível. Com o Zubeldia, foram 12 jogos no Campeonato Brasileiro. Zubeldia é a maior mentira de treinador, velho. Olha os números. 12 jogos no Campeonato Brasileiro, 12 pontos. Com o Hernan Crespo, foram 7 jogos e ele fez 16. Então, o aproveitamento no Campeonato Brasileiro do Crespo é um negócio extraordinário. Se continuar assim, o São Paulo pega, como o Theo falou, a vaga direta. Qual foi a incompetência do São Paulo em relação a perder para o Atlético Paranaense? Subestimou o Atlético. Achou que ia ser tudo facinho. O gol do Viveiros também colocou o Atlético na briga, aquele 2-1. Para mim não foi expulsão. Para você foi, Godoy? Do goleiro? O que você observou daquilo lá? Eu até comentei, craque... Lá nos donos da bola lá? A respeito daquela situação, porque as imagens do campo mostram que o árbitro não tinha condição de ver. Nenhuma. Ele está chegando na linha do meio do campo. Tá. Ele está chegando na linha do meio do campo. Então, ele não viu. Tá. Ele deduziu. Tá. Se ele deduziu, ele precisaria da confirmação através do quê? Da tecnologia. Tá. Eu não vi da tecnologia. Então, você teve. viu? Não teve. Não teve toque nenhum. Não teve tecnologia para confirmar o que ele deduziu, que foi a falta. Do Rafael. O contato. Essa é uma questão a ser discutida. A segunda o atacante corta para a diagonal. Ele corta para a diagonal, a orientação é que se você corta para a diagonal do gol, não é mais uma situação clara de gol. Tá. Mas ele era veloz e ele ia alcançar a bola. Tá bom, ele é veloz e ia alcançar a bola, mas aqueles 2 zagueiros que ficaram, um deixa para o outro, o outro deixa para um, já estavam na cobertura. Certo. Então, não tem a confirmação do contato e tem a Ele errou 2 vezes. Vai lá, vai, Godoy. Ele errou 2 vezes. Onde está o árbitro? Ó? Na linha do meio do campo. E o zagueiro podia chegar. Tá? Então, nós temos 2 situações. Uma, confirmar o contato na falta. E segunda, a situação clara de gol. Nenhuma das duas... Esse cara é aquele mineiro? É o Felipe. E tá pitando bem, tá numa sequência de Ele tá fortão, né? É forte. Não, aliás, agora tem uma geração bem forte. Aliás, eles são mais fortes muscularmente do que mentalmente. Mas
teve essas duas situações que você, num lance só que você pode comentar. Aí eu não sei no que ele se apoiou para Onde que pegou aí? A expulsão então. Aonde pegou? Não, e o zagueiro ia chegar no centro Não, mas do gol. onde que pegou? O goleiro? Não foi nada, velho. Infelizmente, a gente não tem todas as imagens, mas eu vi. Se vocês quiserem acreditar em mim, tudo bem. Há um leve toque da canela do goleiro do São Paulo no pé que está erguido. Tá. Pode falar. Não é. Foi pela Prime que eu vi. A Prime? Tá legal, a Prime. Então, Amazon Prime, pô. Por aí não. O árbitro, nós vamos ficar discutindo sem mudar a imagem que foi mostrada para nós. Eu tô falando para ele. Ninguém viu. Ele foi no VAR? Não. Ele foi no VAR? Não. Ele viu no VAR? Não. Então, ele não tem... Como que do meio do campo ele conseguiu ver isso aí, ó? Porque ele deduziu. Quem tá mostrando tudo isso é só a televisão, não é o VAR. Que parou, que fez a parada. Se o VAR tivesse feito isso, talvez tivesse... E ele demorou a cair, hein? Ele dá um passe e cai, né? Ele demonstra o Rafael bota o pé no chão, dá uma olhada, segura só, depois, sobe só. Ó o pé, ó o pé. Ele bota o pé no chão, ele nem... Ó, segura aí. Quando ele bota o pé no chão, Rafael, o jogador do Atlético nem chega nele. Só depois. E ele dá um que passe loucura. pra cair, ó. Então... Ele dá o pau, agora ele tá. Lá, ele dá o solta passe. agora, ó. Agora ele cai. Não, ele vai ó. cair depois, pode dar soltar. Ele cai quando ele bota o pé direito. Olha lá, cara, depois de 8 anos ele cai. Isso não foi nada, velho. Então, aí é que fica essa discussão, porque no que o árbitro se baseou, tendo convicção para marcar a falta e... Fala a verdade aqui pra mim. Tá dando um gostinho ver o São Paulo jogar, não tá? Fazia muito tempo que o São Paulo não jogava um futebol minimamente vistoso, legal de se assistir. Os gols que o São Paulo fazem, pelo menos a maioria deles, lógico que o São Paulo faz alguns gols de bola parada e tal, mas a maioria dos gols do São Paulo, e principalmente as chances que o São Paulo vem criando, são de jogadas bem construídas e bem trabalhadas. E isso, para mim, tem uma importância muito grande. Porque pensa comigo, durante muito tempo, o São Paulo foi um time que dependeu do acaso, da sorte. Bola jogada na área, escanteio, falta perto da área, de um erro da defesa adversária, de tomar a bola na saída de bola, de uma trombada, uma bola dividida. O São Paulo, por muito tempo, fez gols assim. Era um parto o São Paulo criar. Quando o Lucas estava em campo, se o Lucas estava bem, o São Paulo jogava. Se o Lucas não estava bem, o São Paulo não jogava. Se o Ferreirinha estava bem, o São Paulo jogava. Se o Ferreirinha não estava bem, o São Paulo não jogava. Sempre foi assim. Hoje, sem o Lucas, sem o Ferreirinha, o São Paulo é um time que coletivamente demonstra coisas muito interessantes. Lendo os comentários, e eu leio os comentários de todo mundo, pode ter certeza. Teve um amigo que comentou assim, nos últimos jogos do São Paulo, o único adversário de bom nível foi o Red Bull Bragantino. E de certa forma ele disse a verdade. Os outros adversários que o São Paulo enfrentou, o Fluminense, acho que tem um bom nível, mas estava vindo uma queda brusca. O próprio Internacional não estava tão bem. Então, o São Paulo venceu, e eu vivo dizendo isso aqui. Quando o São Paulo, para mim, pega equipes piores do que ele, para mim o São Paulo tem a obrigação de vencer. A obrigação de vencer. Quando o São Paulo joga contra equipes do mesmo nível que ele, é um jogo, para mim é um jogo totalmente aberto. E eu sou realista o suficiente para quando o São Paulo joga contra equipes melhores do que o São Paulo, você entender, se o São Paulo perder hoje para um Flamengo como perdeu, você tem que entender que hoje o time do Flamengo é melhor que o time do São Paulo. Pode acontecer do São Paulo ganhar? Pode, mas o normal é o Flamengo ganhar do São Paulo, porque o São Paulo tem um time limitado e o Flamengo tem o melhor elenco aí sul-americano. Mas o São Paulo tá jogando bem contra equipes piores, jogando bem contra equipes do mesmo nível. Vai chegar um momento que o São Paulo vai começar a pegar equipes melhores do que ele.
São Paulo ainda vai jogar contra o Cruzeiro logo logo, e para mim o Cruzeiro engatou um nível muito bom. Se não tiver no mesmo nível, tá um pouco acima do São Paulo. São Paulo ainda vai jogar com o Flamengo, São Paulo ainda vai jogar no Palmeiras. Tá oscilando, mas o Palmeiras sempre foi um grande adversário pro São Paulo. São Paulo ainda vai jogar com o Botafogo. São Paulo vai enfrentar equipes que para mim estão num estágio de time melhor do que o São Paulo. Mas por enquanto, o São Paulo tá ganhando de quem deve ganhar, e a gente tem que valorizar isso. O São Paulo tá vencendo de quem deve vencer. E vencendo jogando bem. Por quê? Se você começa a ganhar jogos ao acaso, jogos da sorte, jogos porque as coisas aconteceram, vai chegar uma hora que as coisas vão parar de acontecer. Você vai parar de ter sorte. Mas se você começa a ganhar e jogar bem, isso te dá a sensação de que mesmo quando às vezes o resultado não venha, você tem aqui na mente, a gente tá jogando bem. Se a gente continuar fazendo isso, a gente vai ganhar mais do que perder. E do jeito que o São Paulo vem jogando hoje, o São Paulo vai ganhar mais do que perde. O São Paulo vai perder alguns jogos? Vai perder alguns jogos. O jogo do Atlético Paranaense, uma coisa do acaso. Aquele jogo 11 contra 11, o São Paulo ganharia fácil. Fácil, eu digo pra vocês, o São Paulo ganharia aquele jogo fácil, porque o time do Atlético Paranaense é um time bizonho, é horrível. Então, o torcedor São Paulino, eu tô muito otimista, vendo coisas boas. Isso não significa que o time tá perfeito, isso não significa que o time vai ganhar tudo. O time tem deficiências, o time precisa de mais zagueiro, o time precisa de lateral direito, o time precisa de mais um meia pro lugar do Oscar. O time ainda precisa de reforços. Obviamente. Mas coletivamente esse time já demonstra coisas muito boas, muito interessantes. Quando as jogadas começam a se repetir pelo lado direito, pelo lado esquerdo, os gols começam a se repetir, é porque isso é treinamento, isso é trabalho. O Crespo evoluiu muito desde a sua última passagem pelo São Paulo. Isso significa que o São Paulo vai ser campeão? Não. Mas isso significa que talvez essa temporada nós fizemos uma temporada decente, cai aí numa semi de Libertadores, consegue aí beliscar um G4, a temporada do ano que vem, mantendo esses jogadores, chegando reforços, dá um ânimo, a perspectiva melhora, porque se o Crespo tá fazendo isso com esses jogadores, que para mim poderiam jogar mais do que vinham jogando com o Zubeldia e hoje jogam mais do que vinham jogando com o Zubeldia, com um elenco melhor, com um time melhor, o Crespo consegue fazer esse time jogar ainda mais. E esse time ainda não bateu no teto. Esse time ainda tem pra melhorar. Esse time ainda tem bastante pra melhorar. E eu acho que o Crespo vai fazer isso. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.